Muito bom dia a todos. Julgo que neste momento já podíamos ir embora para casa, que os nossos corações já estão cheios. Com esta moldura humana de jovens que nós temos a benção de ter nesta igreja. Nós temos a oportunidade de ter, aqui não estavam todos, nós temos mais de 100 jovens ativos na nossa igreja. 115, 120 que usam regularmente a farda. Depois temos aqueles jovens também que se casaram e deixaram a farda em casa. Ou que já não se identificam tanto, mas de vez em quando vão tirar a farda lá de casa. Nós, graças a Deus, temos uma igreja bem cheia de jovens. É uma bênção muito grande. Nós somos a igreja, ou a segunda igreja de Portugal, com mais jovens. É uma bênção. É ou não é? E nós hoje estamos fardados. Não há motivo nenhum esta manhã para estarmos fardados, mas hoje à tarde, como foi anunciado há pouco pela anciã Inês Espírito Santo, nós vamos ter uma cerimónia de investiduras. Uma cerimónia de investiduras que por acaso também tínhamos agendado na nossa igreja para hoje, mas que não vai ser necessário fazê-la aqui porque vamos fazê-la regionalmente. A Comissão Regional convidou-nos para estarmos presentes e nós convidamos a todos a poderem assistir à cerimónia de investiduras que vai decorrer no Parque de Monsanto, em Lisboa, no Anfiteatro Queilo do Amaral. Portanto, às 16 horas, às 4 da tarde, às 16 horas, convidamos todos a estarem presentes. Nós viemos fardados já de manhã porque os jovens têm que lá estar às 15 horas e então é por isso que eu também me encontro aqui fardado esta manhã. Gostaria, para iniciar o sermão desta manhã, que pudéssemos... pronto, sabes? Peço desculpa. Gostaria de convidar a todos a abrir as vossas Bíblias e a abrir no texto de Romanos 7, de 14 a 24. E vamos ler como texto introdutório. E então diz o seguinte: este texto foi Paulo que escreveu numa carta na sua epístola aos Romanos. E diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos recordar quem é que escreveu este texto? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem que foi fiel aos seus princípios toda a sua vida. Enquanto estudante, foi um estudante devoto. Enquanto perseguidor dos cristãos, ele era devoto também. Ele estava a seguir Deus como ele o conhecia. O Paulo que, após conhecer Cristo, ele viveu uma vida de missão. Toda a sua vida foi uma vida de missão. E este homem tinha esta luta interior. E escreveu-a e descreveu-a desta maneira neste livro. Depois o texto continua e diz: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me um prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É assim que Paulo conclui este texto que nós vamos iniciar. Miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo diz: quem me livrará? Quem é que me pode libertar deste corpo, desta miséria, destas emoções, destes sentidos que lutam contra o meu homem interior? Seja qual for a nossa idade, qual seja a nossa maturidade espiritual, emocional, na nossa vida, todos nós já colocámos talvez esta interrogação.
Todos nós já vivemos, em determinada altura, esta luta interior. Este desejo de fazer o bem, mas temos também ações que temos dificuldade em controlar. Nós vivemos num mundo de pecado, é verdade, nós sabemos. Nós podemos ler em Romanos 3:23 e gostava que... Nós vamos também a outras partes da Bíblia, mas mantenham as Bíblias abertas em Romanos, que vamos ler Romanos várias vezes. E podemos ler que em Romanos 3:23 o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto diz que todos pecaram. E mais, e ao pecarem, ao serem pecadores, estamos destituídos. Deixámos de ter a possibilidade de ter essa glória de Deus. Estamos destituídos por nós próprios dessa glória. A glória de Deus fazia parte do ser humano. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E podemos vê-lo em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem à sua imagem, à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Mas o homem, ao ceder ao pecado, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Perdeu aquilo que tinha alguns atributos da sua glória também. E mais, ele passou estes atributos à sua descendência. Foi passando de geração em geração. Podemos ler, convido-vos a ler em Gênesis também, no capítulo 5, de 1 a 3. Este texto fala-nos dos descendentes de Adão. E vamos ler o início. E diz também a ascendência de Adão. E diz assim: esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, fê-lo semelhante ao próprio Deus. Ele era semelhante ao próprio Deus. O ser humano assim criado, homem e a mulher. Ao criá-los, Deus abençoou-os e chamou-lhes seres humanos. E quando Adão tinha 130 anos, ele fez o quê? Ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. E deu-lhe o nome de Sete. Deus fez um homem à imagem e semelhança de Deus. Um homem perfeito. Mas o homem, depois de ter pecado, ele gerou um filho à sua semelhança. Mas um filho já à semelhança de pecado. Com um ser pecador. Sobre esta condição de pecado. Esta condição humana, que nós seres humanos temos, que é uma carga genética que vem desde o Éden, desde Adão. Voltamos a Romanos, lembram-se? Não tirem a marca de Romanos. E vamos ler no capítulo 5, no versículo 12. E podemos ler que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E se nós lermos em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Diz que por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo. E assim nós vamos adquirindo estas propriedades, esta propriedade e esta natureza também, e a morte, o salário ou a consequência do pecado passou também para todos os homens. O homem é gerado, e de geração em geração, à sua própria semelhança. Tal como na natureza, nós conseguimos ver ainda hoje atributos de Deus. Nós conseguimos também vê-los no ser humano. Graças a Deus por isso. Mas nós podemos só imaginar como é que era a natureza saída das mãos do Criador. Nós vivemos aqui num local que é fantástico. Temos a Serra da Arrábia, do Rio Sado, é lindíssimo. Estou a olhar para o Filipe, ele às vezes coloca umas fotografias muito bonitas da sua janela. É verdade, mas nós só conseguimos ter um vislumbre daquilo que era a natureza da altura. E como é que era o ser humano? Nós só sabemos que ele era perfeito. Ele era perfeito. Ao sair das mãos do Criador. Podemos ler também em Romanos 5,14, vamos continuar o texto. E diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Todo o ser humano, mesmo aqueles que hipoteticamente
não pratiquem pecados. Ainda que seja por esforço pessoal, por ser bons, por ser piedosos. Nós podemos esforçar-nos e sermos bons por natureza. Mas mesmo assim, nós não temos solução para este nosso problema do pecado em nós próprios. Nós, aqui há 3 semanas, tivemos a oportunidade, alguns daqueles que estão aqui, de visitarmos o convento da Rábida. E nós vimos lá que havia várias pessoas que naquele mosteiro viveram isoladas, praticavam penitências. O objetivo era estar mais perto de Deus, era buscar a Deus. Mas essas coisas, nós sabemos que não podiam contribuir nada para a salvação pessoal deles próprios. Nós podemos, de alguma maneira, fazer a divisão entre 2 coisas, entre o pecado e os pecados. Podemos chamar assim. Em que os pecados são atos de transgressão. São transgressões aos mandamentos da lei de Deus, seja para com Deus, seja para com o próximo. E o pecado, mas o pecado é a condição que nós vivemos, a condição do homem caído. Nós podemos ver, por exemplo, e lembrar-nos de algumas histórias que vêm da Bíblia. Podemos pensar em Daniel, por exemplo. Daniel é um homem que nós costumamos dizer, foi um homem que viveu e foi um tipo de Jesus. Porquê é que nós dizemos isso? Porquê? Porque não existe nenhum relato na Bíblia escrito em que ele tenha pecado. Mas mesmo assim, mesmo que ele tivesse pecado, ou que ele não tivesse pecado durante a vida dele toda, ele mesmo assim tinha essa condição de pecador. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e depois Deus tomou-o para si. E ele foi para o céu. Ele não passou pela morte sequer. Agora, ele estava sobre a condição de pecado ou não? Estava também. Por exemplo, Moisés também foi para o céu. Ele passou pela morte, mas depois foi ressuscitado e foi para o céu. Por exemplo, o Elias, um episódio fantástico, deve ter sido. Ele foi trasladado num carro de fogo. Deve ter sido também brutal. Mas a realidade é que todos estes homens viveram também e estavam sobre a condição de pecado. Mesmo que o homem não pecasse, mesmo que o homem não tenha pecado em si mesmo, ou pecado em si mesmo não, tenha praticado atos de pecado ou de transgressão, mesmo assim, a condição do homem é pecadora. É porque nascemos assim já. Nós temos uma carga genética como pecadores. Estes homens não tinham solução para o seu problema. Não tinham. E nós também não temos. Mas como se isto não bastasse, como se esta condição pecaminosa em que nós nascemos não chegasse, nós ainda temos um inimigo. Nós temos um inimigo que nos distrai, quer afastar-nos de Deus, quer conquistar a nossa vida, quer distrair-nos com inúmeras coisas no nosso dia-a-dia. Algumas coisas até não são más, mas ele distrai-nos. Podemos ler em 1 de Pedro 5,8. Todos nós conhecemos este texto. E nós aqui neste texto podemos ver realmente, e devíamos ter em mente diariamente este texto, para nós percebermos contra quem é que nós lutamos. E diz o seguinte: sede sensatos e vigilantes, estejam atentos. O vosso inimigo anda ao vosso derredor, buscando a quem o possa tragar. Existem sem números de artimanhas que este nosso inimigo coloca à nossa disposição. Distrações, pressões dos nossos grupos da escola, por exemplo, dos nossos amigos e influências. E o que dizer do próprio eu? As nossas fraquezas, aquilo que nos distrai, aquilo que nós temos dificuldade em controlar. E o que dizer disto? É difícil ou não? Aquilo que nos vai no nosso íntimo e que às vezes temos dificuldade. Aquilo que nós sabemos estar mal e continuamos a alimentar, por exemplo. Nós, tal como Paulo, nós só podemos afirmar uma coisa: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto é algo que nós podemos dizer. E este é o grito de Paulo, mas também é o nosso grito, porque nós fomos criados para viver, nós fomos criados para viver em abundância, como Jesus disse.
Gostaria que nós vivêssemos em abundância. Esse é o objetivo de Deus para nós hoje ainda. É que nós vivamos em abundância e com Deus. O pecado é contra a nossa natureza. Nós não fomos criados nem para morrer, nem para pecar, nem para estarmos longe de Deus, nem para termos dor. Esta é uma realidade que nós devemos ter em mente. Esta condição, estes problemas, este problema que é um problema intrínseco a nós todos. A nós todos. Quantas pessoas já passaram pelos bancos desta igreja? Quantos andam por aí que acham que não têm solução para as suas vidas? Quantas pessoas estão lá fora que acham que não têm solução para as suas vidas? E perante este cenário, que é real, este cenário é real, é um cenário dantesco. Como é que nós ficamos perante este cenário, deste grito que nós dizemos e podemos dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como é que ficamos? Qual é a solução? Qual é a solução que temos para nós? Vamos continuar a ler Romanos 5 e no versículo 18 diz o seguinte: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. É verdade que por causa de um ato de pecado, nós todos temos esta carga pecaminosa geneticamente. Mas nós também sabemos que por causa de um só homem, muitos serão aceitos. Muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. E quem é este homem? Quem é este único que pode ser a solução para nós? É Jesus Cristo, não é? A graça de Cristo é a única solução que nós temos. E vamos ler em João 1,14. Gostava de vos convidar a abrir, voltarem um pouco atrás nas Bíblias. Vamos até ao Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 14. E diz que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Ele fez-se humano. E mais, e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O unigênito do Pai, aquele que é único do seu tipo ou do seu género, o único que é do tipo de Deus. E nós vimos a sua glória. E em João 10,30, não vamos abrir, mas é um texto muito conhecido que diz, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus, o próprio Deus fez-se homem e habitou entre nós, sabendo que era a única solução, a única hipótese que nós como seres humanos podíamos ter. O sacrifício de Jesus, sendo o próprio Deus. Ele não era apenas um homem qualquer que obedeceu e viveu uma vida sem pecado, mas ele era o próprio Deus. Ele fez-se homem, ele habitou entre nós, ele viveu sem pecar, ele morreu numa cruz. E essa é a única hipótese, o único meio de salvação para o ser humano. Jesus manteve sempre a imagem e semelhança de Deus. Ele não estava destituído da sua glória. Ao contrário de Adão, que diminuiu essa imagem e semelhança. Ele diminuiu na sua vida. Ele imitou Deus na sua vida. E nós também o fazemos, muitas das vezes. Mas Jesus manteve sempre essa semelhança. Ora, se nós carregamos esta genética, esta carga genética do pecado através de Adão, nós, através de Jesus, podemos voltar a ter a gênese de Deus. Podemos voltar a ter a genética também de Deus. E é a maneira de nós podermos ter. Vamos ler em 2 Coríntios 5,17. Um texto também muito conhecido.
2 de Coríntios 5,17, portanto estavam em Romanos, é um pouco mais à frente, e diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém aceita esta genética, este género, esta gênese, aquilo que Deus quer passar para nós hoje, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E continua de uma maneira que eu vou parafrasear. Jesus reconciliou-nos. É a continuação do texto, do versículo 18 e 19. Jesus reconciliou-nos com Deus. Nós, ao pecarmos, o ser humano ao pecar, afastou-se de Deus. E Jesus reconciliou-nos com Deus, apesar de nós sermos pecadores. E diz o texto, não imputando o pecado aos homens que o mereciam, não é verdade? Não imputando aos homens os seus pecados. Não diz, Jesus, Deus não diz aos homens para tornarem-se perfeitos em si mesmos. Não é isso que Ele faz. Mas diz que, ao assumir o pecado por nós na cruz, nós podemos ser liberados. Porquê? Porque já não nos é imputado esse pecado. Então, perante esta realidade, estas duas realidades que nós vimos até agora, nós podemos ir ver os textos de Romanos novamente, aqueles que nós lemos há pouco. E vamos então a Romanos 7, 24 e 25. E nós lemos há bocadinho o início. E nós vamos continuar. E nós lemos este grito de Paulo quando ele diz que não consegue controlar algumas emoções, algo que os seus membros lhe provocam. E ele disse e concluiu: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas depois continua. E diz o quê? Leiam comigo. Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta foi a conclusão de Paulo. A conclusão é esta. É a solução que ele encontrou para a sua vida. Se formos ler Romanos 6,23, é um texto que todos sabemos de cor, e já lemos há bocadinho a primeira parte também, que diz que o salário do pecado é a morte. E o que é que diz a seguir? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta é a realidade. Foi a constatação que Paulo chegou. Para o seu problema, que ele também tinha o mesmo problema. Ele tinha o mesmo problema que nós. O problema é o mesmo. Mas ele encontrou a solução e ele transmitiu-nos qual era a solução. E a solução é quem? É Jesus. O sacrifício e a ressurreição de Jesus têm poder para nos salvar do poder do pecado. Aliás, são os únicos. Aliás, a salvação que nós temos em Jesus é a única coisa que nos pode dar, nos pode salvar deste problema e desta condição. Jesus disse em João 11, 25, ele disse o seguinte, podem abrir já agora, João 11, 25, são palavras do próprio Jesus, em que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim. Este é o segredo. Crer, confiar, acreditar que Jesus tem o poder sobre este nosso problema do pecado. E se nós crermos em Jesus, nós podemos, através dele, ter também esta ressurreição e a vida que Lázaro também teve a oportunidade de passar, não apesar de ter sido uma ressurreição desta morte terrena. Jesus, ao ressuscitar, ele venceu a morte. Ele derramou o seu sangue inocente. Se nós crermos nisto, nós podemos libertar-nos e podemos ser salvos da nossa condição de pecado. Há pouco falámos de Enoque, de Moisés, de Elias. Estes três homens, falámos também de Daniel, mas estes três homens têm uma particularidade. Onde é que eles estão e vivem neste momento? Eles vivem neste momento. Eles vivem do céu.
Estes homens foram para o céu. Mas imaginem que Jesus tinha fracassado a sua missão. Imaginem. O que é que teria que acontecer a estes homens? O quê? Eles não podiam continuar no céu. Porque a razão para eles poderem estar no céu não estavam eles próprios. Estavam no sacrifício de Jesus. Estavam naquilo que Jesus fez, que foi vencer a morte, para que nós também possamos ter a vida. E como aqueles homens não tinham méritos em si próprios, nós também não temos. E nós, se um dia quisermos estar no céu, então devemos confiar como aqueles homens em Deus. E assim vamos ter essa oportunidade. Em Atos 4:12, Pedro diz: em nenhum outro há salvação. Não há salvação em mais nenhum. Só em Deus. Só em Jesus Cristo. O sangue de Jesus purifica-nos. Eu gostaria de contar uma história real. É uma história que alguns já conhecem. Aqueles que fazem parte da classe de adolescentes já ouviram este ano. Mas é bom relembrarem-se. E então, se largarem os telemóveis, ainda é mais fácil ouvir esta história. O jornal O Público publicou uma notícia no dia 4 de fevereiro de 2008 e noticiou que uma jovem australiana, uma jovem que em 2008 tinha 15 anos, que esta jovem, chamada Demi Lee, ela, quando tinha 9 anos, ela estava a morrer. Ela não tinha hipótese de vida a não ser com uma intervenção cirúrgica. Ela sofria de uma infecção viral que originou uma insuficiência hepática fulminante. E então ela só tinha uma solução. E era urgente. Ela tinha que recorrer a uma equipa técnica, com uma equipa que o Tiago faz parte, no Hospital de Correio Cabral, de transplantes de fígado. E então ela tinha que receber um novo fígado. Era urgente receber aquele fígado, porque era fulminante e ela podia morrer a qualquer momento. E naquela altura houve uma criança que infelizmente acabou por falecer, teve uma lesão cerebral, com 12 anos, e era a solução que aquela jovem tinha. Aquela criança era a única solução que ela tinha. Mas havia um problema. Aquele fígado, aliás, o sistema imunitário daquela criança de 12 anos, daquela criança que faleceu, não era compatível com esta menina. Não era compatível. Não era compatível do ponto de vista imunitário. O Tiago e os médicos que estão aqui conseguem explicar muito melhor isto do que eu. Mas a realidade é que mesmo o próprio tipo de sangue era diferente. A menina tinha O negativo e o dador O positivo. Então a probabilidade daquele fígado ser aceite pela Demi Lee era muito diminuta. Havia uma certeza. É que ela teria que passar o resto da sua vida, depois de ter aquele fígado, a tomar medicação. Porquê? Que é para poder haver, ou suprimir essa incompatibilidade que poderia haver entre os dois sistemas imunitários. Mas sabem, não havia outra solução para ela. Aquela era a única solução que Demi Lee tinha para a sua vida. E então o que é que os médicos fizeram? Passaram para o transplante. A operação decorreu e depois, claro, como eles já sabiam, começaram a fazer um tratamento à base de imunossupressores para atenuar este problema que aquela jovem teria para o resto das suas vidas. Alguns meses depois, esta jovem teve uma complicação e voltou ao hospital. E aquilo que os médicos perceberam nessa altura, apesar de não ter a ver com a complicação que ela tinha, que estava a passar, foi que as células do novo fígado que ela tinha recebido estavam a colonizar a sua medula óssea, onde é a base do sistema imunitário, certo? E começaram a tomar conta da produção das células sanguíneas. Então o que é que isto quer dizer? É que aquela jovem, tal como eu também, não percebo muito bem, aquela jovem, os médicos decidiram deixar de lhe dar aqueles medicamentos imunossupressores e fizeram um teste. Porque aquele sistema imunitário aquele fígado, estava a mudar o sistema imunitário daquela jovem. E o artigo diz, eu agora vou ler, diz o seguinte, isto é o jornal do Público:
o fígado que Emily recebeu há 6 anos, portanto isto foi, ela tinha 9 anos quando foi operada, a notícia é de 2008, ela tinha 15 anos. O fígado que Emily recebeu há 6 anos é agora totalmente seu. Bom, ou talvez seja mais adequado dizer que ela é que pertence totalmente ao fígado que recebeu. Pode dizer-se que o sistema imunitário de Demi Lee foi colonizado pelo doador do fígado, adquirindo as características moleculares do órgão alheio. Até o seu grupo sanguíneo mudou. Ela passou de O negativo para O positivo, que era o grupo do doador. E isto foi um milagre da medicina na altura. E Demi Lee disse, ao ser entrevistada com 15 anos, disse o seguinte: esta é uma segunda chance de vida que eu tenho. Esta é uma segunda chance de vida. Jesus, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, ele deu também a única esperança que nós temos para nós hoje. E é uma esperança que também é urgente. E é única, não há outra. Ele possibilitou, fez com que houvesse e fosse possível haver uma mudança na minha e na tua vida. A possibilidade de nós pertencermos totalmente a Jesus. A possibilidade de termos uma nova chance de vida. Jesus não quer simplesmente alterar o nosso grupo sanguíneo ou alterar o nosso sistema imunitário. Ele quer sim, ao salvar-nos, ao mudar a nossa vida, Ele quer que nós alteremos, sim, o sistema imunitário, mas o sistema imunitário contra o pecado. É um sistema imunitário diferente. Nós podemos ler, e eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias, para terminar e para concluir o sermão desta manhã. Em Hebreus 9, 13 a 14 e 14. Hebreus 9, 13 e 14. E diz o seguinte o texto: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. A quem é que Paulo estava a escrever esta carta? A quem? Aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os judeus, não é? Aqueles que guardavam estas cerimónias. Estas cerimónias, para eles isto era algo que eles desde pequeninos conheciam. O cerimonial. E eles acreditavam mesmo que o sangue dos bodes, dos touros, tudo aquilo que era sacrificado, todos os sacrifícios diários, os sacrifícios contínuos, o sacrifício anual, todos esses sacrifícios serviam e tornavam-nos puros e resolviam o problema do pecado. E Paulo diz-lhes, sim, vocês acreditam nisto? Ok. Então, podemos continuar a ler. Quanto mais então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. A minha e a tua história, ela não é muito diferente de Demi Lee. Como ela, nós já tivemos um transplante. Mas foi um transplante no Calvário. Um transplante no Calvário. Jesus substituiu-nos no seu lugar. No seu lugar ou no nosso lugar. Portanto, ele foi morto por nós. Foi o quê? Foi o seu sangue. Foi o sangue de Jesus que nos substituiu. E é este sangue que nos dá a possibilidade de podermos ser ilibados do nosso pecado. Tal como aquele fígado que aquela jovem recebeu, alterou o sistema imunitário e até o tipo de sangue daquela criança, o sangue de Jesus salva a tua vida, salva a minha vida e mais, e transforma a nossa vida. Jesus quer alterar a nossa condição de pecado. Gostaria que abrissem as vossas Bíblias. Voltamos a Romanos. Desta vez, no capítulo 8. E vamos ler o versículo 11.
E diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Jesus quer alterar a nossa condição de pecado. Jesus quer restaurar-te à sua imagem e semelhança. Jesus quer restaurar-te também e quer dar a sua glória a ti também. Ele quer alterar a gênese pecadora que nós temos. Quer mudar o nosso sistema imunitário contra o pecado. Quer tornar-te forte, forte o suficiente para vencer, para enfrentar este mundo, para vencer o pecado, para vencer os ataques do inimigo e para vencer o próprio eu. Meu amigo, por muito que te digam ou que sintas que não tens solução para a tua vida, por muito que te esforces para fazer o bem, mas que não consegues, que tens dificuldade em fazer o bem, tu sabes que às vezes é mais forte do que tu e mais tarde ou mais cedo acabas por fazer alguma asneira e sentes que não tens o controle emocional sobre as tuas ações. Mas sabes, apesar de tu achares que poderás até ter ido longe demais e que não há solução para ti, não ouses sequer imaginar que isso seja uma verdade e que seja possível. Há uma solução. O mundo, as pessoas, aquilo que tu sentes, pode dizer que não há solução e pode sentir que tu não há nada que te possa fazer para mudar a tua vida e a tua condição. Mas em Jesus há a solução. Ele transforma o derrotado em vencedor. Ele deu o seu sangue por ti. E é este sangue que hoje te pode dar a vitória. E Deus tem um propósito para ti também. A redenção, Ele tem o propósito da redenção da tua vida. É a redenção que Ele quer que tu tenhas e redimir-te. Ele quer renovar-te à sua imagem e semelhança também. Aceita-o na tua vida. Talvez até estejas a assistir pela internet neste momento. E talvez até tenhas passado um dia nos bancos desta igreja. Esta mensagem também é para ti. Possivelmente até já estiveste aqui neste local onde eu estou neste momento. E esta mensagem também é para ti. Há uma solução para ti ainda. Não foste longe demais. Nós não fomos longe demais. Jesus quer nos salvar. Se estás a ouvir estas palavras e sentes no teu coração o Espírito de Deus a fazer-te o apelo, então não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração. Aceita Jesus tal como estás. Estás sempre a tempo de o fazer. Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Talvez haja aqui alguns jovens, algumas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus através do batismo. Entrega a tua vida a Jesus. Crês em Jesus? Crês que Ele morreu por ti, que Ele se substituiu neste problema do pecado? Então aceita-o. Entrega a tua vida e dá este pequeno, grande passo na tua vida. Do que é que estás à espera? Crê. Dá este passo. Se estiveres interessado em estudar a Bíblia, se alguém estiver interessado em estudar, venha ter com o pastor, com um amigo adventista. Se estiveres a ver via internet, por favor, mesmo no próprio chat do YouTube, escrevam: eu quero estudar a Bíblia. Eu quero conhecer mais sobre este Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Não adies mais. Queres achegar-te a Jesus? Então, pede-lhe hoje, esta manhã, que te filtre, que use este filtro, como o fígado também é um filtro no nosso corpo, que ele filtre o sangue, o teu sangue, e junte o teu sangue ao seu, e filtre as impurezas do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho a Jesus, e tudo mais Ele fará. Vive e luta com a certeza de que em Jesus tens a vitória. Em Jesus tens a solução. E é no sangue de Jesus que nós podemos viver. Jesus já venceu.
Ele venceu por ti e por mim na cruz. Que Deus nos possa abençoar grandemente. Um bom sábado para todos.